Olá, irmãos, graça e paz, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu queria falar algo com vocês que o Espírito Santo ministrou no meu coração, algo que foi muito enriquecedor, né, para minha vida espiritual, para o meu lado espiritual. E eu queria dividir com vocês, porque a palavra de Deus diz que se nós estamos em Cristo Jesus, novas criaturas nós somos, né? E o que aconteceu comigo foi que eu sofri uma decepção, né, da parte de uma pessoa. Quando essas coisas acontecem, quando essas pessoas nos decepcionam de alguma forma, nós ficamos chateados, né? E a questão é que eu fiquei muito chateada, não porque eu amo muito a pessoa, porque o que eu tinha feito tinha sido algo extraordinariamente demais, mas porque não é a primeira pessoa, né, que me magoa depois de eu ter ajudado, de ter feito algo. E a forma com que foi, como foi feito, como foi falado, eu fiquei chateada sim, e isso é normal, é do ser humano, né? Só que a gente tem um pai que cuida de nos manter no caminho, né? E de nos manter focados e de mostrar pra gente que tem coisas que a gente não deve se importar tanto. E há alguns levantes na nossa vida que acontecem para nos empurrar mais para próximo do alvo, como foi o caso de José. Os irmãos dele, por ter ali aquela animosidade por ele, né, por ter ali aquela não gostar tanto dele, por ele, pela preferência que o pai tinha por ele, né? Essa animosidade ela aumenta quando eles percebem que José sonhava liderando sobre os irmãos. E aí os irmãos vendem ele como escravo para o Egito, achando que estão se livrando do problema, e na realidade eles estão empurrando José mais próximo do propósito de Deus na vida dele, né? Para que o cumprimento daquele sonho do qual eles não gostaram nem um pouco, né, fosse de fato cumprido na vida de José, né? Então há alguns levantes que te empurram mais para perto do propósito, mas há algumas coisas que acontecem na nossa vida que são somente para que a gente seja forjado, né? Para que a gente seja forjado. Porque nós precisamos ter as características de Cristo em nós precisamos, né, dessa forja, nós precisamos ser forjados. Então, Deus ele cuida para que isso aconteça. E eu lembro que eu fiquei muito chateada porque não era a primeira vez, não era a primeira pessoa, que sempre acabava da mesma forma. E eu não queria de forma alguma fechar o meu coração futuramente. Então eu tava orando ao Senhor, pedindo a Deus que acalmasse meu coração. Gente, meu gato tá andando em cima do carro. O gato tá andando simplesmente em cima do carro. Ai, mas vamos lá. Eu não queria fechar o meu coração futuramente, então eu tava orando a Deus. E eu lembro que num certo momento da oração, eu comecei a chorar. Eu falei, pai, por que sempre isso, né? Por que as pessoas sempre fazem isso comigo? Por quê? Comecei a questionar a Deus, né? E Deus falou muito claramente comigo. Audível e bem claro. Então, como eu sempre trago vídeos para esse canal falando sobre o chamado, que foi dessa forma que Deus me chamou, foi a primeira palavra que Deus me deu, foi para que eu começasse a falar para as pessoas que era chegado o tempo das pessoas cumprirem com aquilo que Deus estava pedindo, que Deus estava chamando, para que as pessoas respondessem o chamado. E por isso que eu resolvi compartilhar essa experiência aqui. E aí, na hora que eu tava chorando, ajoelhada, orando, Deus falou para mim assim: esse é o chamado. Você aceita? E aí Deus começou a ministrar no meu coração, e foi uma coisa que o choro chega, a lágrima chega, secou.
porque eu me senti tão constrangida quando Deus começou a ministrar no meu coração. Deus falou pra mim: Jéssica, o meu filho foi cuspido, traído, crucificado, escarnecido, torturado por amor da vida de vocês, por amor à sua vida. Esse é o chamado. Você aceita? Eu juro que o sentimento que eu tive foi... Eu comecei a ficar pequena, e a lágrima foi secando. Eu fui ficando muito constrangida de estar chorando porque alguém me magoou, sendo que Jesus foi crucificado para que eu tivesse vida. E ele não tinha feito nada. Ele não era pecador. Ele era perfeito e imaculado. E eu, que sou cheia de pecados, cheia de erros, cheia de falha, estava reclamando porque alguém tinha simplesmente me magoado. Gente, eu senti tanta vergonha diante de Deus. E aí Deus falou: leia Marcos 15. E eu já li os evangelhos, eu já li os relatos da crucificação de Jesus. Só que quando eu fui ler Marcos 15, Deus falou comigo de uma forma diferente. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês hoje. Então a gente vai ler agora Marcos 15, do 23 ao 24, depois a gente vai pular do 33 ao 39. Marcos 15, versículo 23 e 24. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. Agora a gente pula para o verso 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabactani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe-o a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aleluia. E sabe quando você lê uma coisa que você fica: por que isso? Por que isso? E aí eu fui lá caçar. E eu acho engraçado, que eu não sei se com todo mundo é assim, mas quando eu tô lendo a Bíblia, eu vejo lá alguma coisa que eu não entendo, e eu corro e vou lá ou no dicionário ler aquela palavra que eu não conheço, que é uma palavra nova. Ou eu vou ver o que significa, por que eles tinham esse costume na época de fazer isso. Porque a gente tem que ler a Bíblia de forma espiritual e contextual. A gente tem que entender o contexto daquela época, não trazer para o contexto da nossa época. Então, eu achei estranho quando falou que e deram-lhe a beber vinho com mirra. Na primeira vez, nas outras vezes que eu li, eu nunca me atentei a esse fato. Não que eu não tenha me atentado, eu li e sei o que está escrito, mas eu nunca tinha parado para refletir o porquê que tinham dado vinho com mirra, mas ele não quis beber. E aí eu fui procurar. E aí eu vi, olha que incrível, na tradição judaica, alguns judeus piedosos davam vinho com mirra para as pessoas que iriam ser crucificadas, para as pessoas que iam morrer, porque a mirra, ela tem propriedades medicinais, ela não é só cheirosa, mas ela é uma folha que traz uma dormência. Então, misturado com vinho, é como se fosse algo que fosse diminuir a dor. Era usado para diminuir a dor. E Jesus não aceitou beber. Era muito caro mirra, como vocês sabem, pela própria Bíblia. Mas eles davam um pouco porque a pessoa já ia morrer mesmo, né? Então eles, por piedade, davam. Jesus não aceitou beber. E aí,
por que Jesus não aceitou beber, gente? Jesus não aceitou beber porque ele não foi uma vítima. Ele se entregou. Jesus, ele se entregou. E no próprio Evangelho de João, a gente vai ver João falando por diversas vezes. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Jesus, ele estava naquela cruz sofrendo aquela dor toda imensa no corpo físico. Além da dor física, ele estava sofrendo aquela dor espiritual por ter se separado do Pai, porque o cálice da ira de Deus estava sobre ele. Mas ele estava totalmente ali naquele momento concentrado em cumprir com tudo que estava na Escritura. Ele não deixa passar nada. Tanto que ele sabia que quando pedisse água, iam dar vinagre para ele. Mas ele pediu de beber assim mesmo, para que dessem o vinagre e ele pudesse entregar o Espírito. Porque logo depois de darem vinagre para ele, ele entrega o Espírito. Ele diz: está consumado. E ele entrega, ele expira. Ele mesmo vai dizer: a minha vida ninguém toma, eu mesmo a dou. Então ele precisava estar totalmente consciente ali naquele momento para ele cumprir tudo. Ele se entregou de forma completa, sem usar de nenhum meio para diminuir aquilo dali, né? Se hoje já dizem que Jesus não sentiu tanta dor porque ele era filho de Deus, imagine se ele tivesse tomado vinho com mirra, né? E aí, olha só, traído, rejeitado, abandonado, sofrendo o cálice da ira de Deus, porque a palavra vai dizer que Deus sentiu prazer em moê-lo, porque através daquele sofrimento viria a nossa salvação. Como último ato, dá um vinagre para ele beber, por pura maldade. Porque aqui está dizendo, ele chama por Elias, vamos ver se Elias o salva. O que para outras pessoas era um ato de pura maldade, para escarnecer dele, para aumentar o sofrimento dele, para Jesus era a conclusão. Porque logo após beber o vinagre, ele diz: está consumado. E ele entrega o Espírito dele. E aí eu fui lendo isso, e isso foi me deixando assim constrangida. O exemplo de obediência que Jesus teve para nos salvar por amor a nós, ele foi até o fim. E o que me chamou a atenção foi que o soldado romano que estava ali era um pagão. Ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E Deus falou comigo. Quando eu entendi isso, Deus falou comigo: ainda que você seja abandonada, rejeitada, excluída, traída, as pessoas terão que ver a minha glória na sua vida. E isso entrou como uma faca no meu coração. E entrou como uma faca no meu coração, gente, porque não é sobre dons e talentos. Chamado não é sobre dons e talentos. Chamado é sobre cruz. É sobre tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Porque Ele é o primogênito. E nós devemos ir após Ele e imitar e seguir as passadas dele, né? Ter as características dele em nós. E é sobre isso. Em Isaías, eu até anotei aqui, em Isaías 61:3, diz assim: a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Assim como os carvalhos, nós somos chamados para permanecer firmes diante das perseguições, das lutas, das chateações, diante de provas, diante de tudo. Porque quando nós permanecermos firmes, o nosso testemunho serve para outros. Não, eu não estou falando necessariamente dessa situação que eu vivi. Várias outras situações, né? A gente dá testemunho. Mas essa situação serviu para mim, para eu entender que o que eu vivo, as coisas que acontecem comigo e com várias outras pessoas, elas servem para nos forjar,
Porque nesse mesmo dia, Deus mandou eu semear na vida de uma pessoa. E se eu tivesse com o coração fechado, Deus mandou eu dar todo o dinheiro que eu estava numa conta no Brasil para uma pessoa, na vida de uma pessoa. E se eu tivesse com o meu coração fechado, eu ia falar, não vou ajudar. Não vou fazer. Eu não vou fazer. Acabei de fazer e me magoaram. No mesmo dia que eu tô chorando, orando ao Senhor, eu vou pegar e vou dar o meu dinheiro para outra pessoa. O dinheiro não é meu. Eu não tenho nada se do céu não me for dado. E eu fui lá e semeei. Mas antes Deus me fez passar por esse tratamento. Não que eu não fosse dar se Deus me pedisse, sem Ele ter me falado essas coisas. Mas, de repente, eu não daria com o coração tão aberto. E mais vale a intenção que a gente faz as coisas, né? Mais vale a intenção do que propriamente o ato de fazer. Porque às vezes você tá ofertando, tá dizimando, tá semeando com o coração assim, só vou fazer porque falam que tem que fazer, só vou fazer porque se eu semear eu sei que eu vou receber. E não é com essa intenção que a gente deve fazer as coisas. E eu falei aqui sobre os carvalhos e eu sei que vocês já devem ter escutado pregações falando sobre carvalhos, especialmente sobre essa passagem, sobre os carvalhos de justiça. Mas eu fiz um paralelo, só para a gente poder ter um entendimento da profundidade espiritual que o carvalho representa na nossa vida. Por que Deus fala que nós seremos conhecidos como carvalhos de justiça? O carvalho biológico, a árvore, eu escrevi aqui, eu peguei as características dela, dessa árvore, e eu coloquei do lado um paralelo espiritual para a gente entender. O carvalho biológico, a árvore, ela é resistente e longeva. Ela tem resistência e longevidade, né? É uma árvore que pode viver séculos. Qual é o paralelo espiritual para isso? Perseverança. Eu escrevi aqui, o cristão permanece firme na fé mesmo em meio a perseguições, provas e dificuldades. O carvalho biológico, a árvore, tem raízes profundas. Busca água e nutrientes no fundo da terra. Qual o paralelo espiritual? Fundamento em Cristo. Enraizados na palavra e no espírito, não são abalados pelas secas espirituais. Madeira forte e valiosa, o carvalho biológico, utilizada em construções duráveis. Caráter firme, o paralelo espiritual. Cristãos são chamados a ter integridade e ser colunas de firmeza espiritual. O carvalho biológico tem a copa larga que dá sombra, abrigo para animais e proteção contra o calor. Nós temos o quê? O acolhimento. O justo é refúgio para os cansados e oferece descanso e cuidado aos outros. Frutos. O carvalho, ele dá umas bolotas, né? Que alimenta os animais e geram novas árvores. Frutificação é o nosso paralelo espiritual. Nossas obras, testemunho, discipulado alimentam vidas e multiplicam a fé. O biológico, flexibilidade dos galhos, mesmo sob ventos fortes, não se quebram facilmente. Isso aqui não precisava nem de paralelo espiritual, né? Resiliência que nós temos, né? O cristão enfrenta pressões e adversidades, mas não é destruído, adapta-se sem perder a fé. Continuidade. Uma geração de carvalho surge das sementes, legado espiritual. A vida do cristão gera impacto, além dele mesmo. Eu já falei em outros vídeos que o fruto, uma árvore não come do próprio fruto. Ela gera fruto para outros se alimentarem, animais, pessoas, enfim. Ela não come o próprio fruto, ela não se alimenta daquele fruto. Assim somos nós. Os nossos frutos servem para o reino. O propósito da nossa vida sempre vai ser servir ao reino de Deus. Para continuidade, fortalecimento, crescimento.
né? Nós temos os nossos frutos espirituais para a nossa própria transformação, mas quando a gente começa a frutificar no Senhor, né? Nós damos frutos para que outros comam, para que outros sejam fortalecidos, para que outros sejam edificados através da nossa vida. E a gente não pode viver como se a gente estivesse só vivendo para nós mesmos, porque nós estamos vivendo para o reino. Então a gente tem que saber que o chamado vai custar tudo de nós. Tudo. Às vezes vai custar até uma reputação que você tenha. Mas você vai ter que entender que ouvir e atender o chamado é seguir com firmeza e obediência. E suportar as traições, as perseguições, as provas, as tempestades, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E para fechar, eu quero deixar aqui o versículo 6 e 7, também do capítulo 61 de Isaías, que diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Nós temos promessa. Nós somos um povo que tem promessa. Então a gente não tem que andar por aí se debatendo. A gente não tem que andar por aí se justificando. Quem tiver a fim de te julgar, de te perseguir, de te maldizer, a pessoa vai fazer isso. Mesmo você se justificando o tempo todo. Só que você não tem que parar para pensar o que as pessoas pensam de você. Você tem que saber quem você é em Deus. E se Deus está se agradando do que você faz. Porque o único que nós devemos nessa terra agradar é Deus. É Deus. Porque somente a Ele prestaremos conta. Então eu não estou falando para você ser uma pessoa insuportável, desagradável, uma pessoa que não fala, não conversa, não tem comunhão com ninguém. Mas eu falo que às vezes a gente está perdendo muito tempo se justificando por causa de tudo, ficando triste por causa de tudo. Então não deixa, gente. Não deixa, porque nós somos um povo que temos promessa. Se levantem. Não permitam com que o que A ou B fale tenha influência a despeito das coisas que Deus já falou para você. Porque traições, desprezo, abandono, a gente está num mundo que só tem essas coisas e a gente tem que aprender a conviver. Agora, aquilo que Deus falou para mim, eu tenho certeza que vai se cumprir. Na minha vida vai se cumprir tudo aquilo que Deus falou. E eu creio que na vida de vocês também. Então, vê se vocês tirem um tempo durante a semana para refletir nessa palavra que eu estou deixando aqui para você. Leiam o capítulo 61 de Isaías, leiam as promessas e se apeguem. Tragam à memória de vocês aquilo que te traz esperança, não aquilo que te traz tristeza, tá bem? E se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo de alguma forma edificou a vida de vocês, clica aqui em gostei, compartilha com um amigo que está precisando ouvir essa mensagem também, porque dessa forma você ajuda a espalhar o evangelho, a palavra de Deus, tá bom? Graça e paz e até o próximo vídeo.